Ué, lá, 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 ué, ma, ué, oh. Ué, lá, ma, 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 ué, ma, ué, oh, Certo rei acreditava que o correto era aquilo que lhe haviam ensinado, e o certo era só o que ele pensava. Olhando para esse rei por alguns pontos de vista, até que era um homem bom e justo, mas uma pessoa de pensamentos pobres e limitados. Ele não considerava as coisas e as diferenças que fugiam de sua compreensão. Certo dia, reuniu suas 3 filhas e disse-lhes: Tudo que eu tenho é ou será de vocês no futuro, graças a mim que vieram a este mundo. Minha vontade é que determina o futuro de vocês e, portanto, o seu destino. Obedientes e persuadidas da verdade anunciada pelo pai, duas das moças concordaram, mas a terceira não. E ela disse: Embora minha posição me obrigue a acatar as leis, não posso acreditar que meu destino e minha vida devam ser sempre determinados por suas vontades, meu pai. Isso é o que veremos. Ordenou que prendessem a jovem numa pequena cela, onde penou durante anos. O rei e suas 2 filhas submissas dilapidaram mais do que depressa as riquezas que seriam gastas outrora com a princesa prisioneira. Uma vez ou outra, o rei dizia para si mesmo: Esta moça está encarcerada não por vontade própria, mas sim pela minha vontade. Isso vem provar de maneira cabal para qualquer pessoa inteligente que é a minha vontade e não a dela que está determinando o seu destino. Os habitantes do reino, inteirados da situação da sua princesa, comentavam: Ah, essa moça ela deve ter feito alguma coisa muito grave para que o nosso monarca, no qual nós não vemos nenhum defeito, nenhuma falha, trate assim a sua própria filha, semente viva de seu sangue. Mas, na verdade, as pessoas do povo ainda não haviam chegado ao ponto de sentir a necessidade de questionar aquele jeito de ser do rei, de sempre se achar justo e correto em todos os seus atos. De tempos em tempos, o rei ia visitar a moça, que estava cada vez mais pálida e debilitada devido ao encarceramento, mas mantinha firme a sua posição. Certo dia, a paciência do rei chegou ao seu derradeiro limite. Ele foi até a cela e disse à sua filha: Esse seu persistente desafio só servirá para acabar com a minha paciência e aparentemente enfraquecer o meu poder. Eu poderia matá-la, mas sou magnânimo. Então você será desterrada de meu reino e enviada além das fronteiras, onde só existe o deserto. Lá é uma terra inóspita, povoada somente por foras da lei, banidos excêntricos e animais selvagens. Lá vamos descobrir se você é mesmo capaz de viver longe de sua família. O decreto real foi prontamente acatado e a princesa foi levada até os limites do reino. Lá ela olhou aquela imensidão do deserto. Realmente era um território selvagem, muito diferente do ambiente onde ela havia crescido. Mas prontamente a princesa descobriu que uma caverna poderia servir de casa, que frutas e castanhas provinham tanto de árvores quanto de bandejas de ouro do palácio, que o calor que ela precisava vinha do sol.
Aquele lugar tinha uma maneira própria de existir, e com sua coragem, todos os dias a princesa obstinada descobria novas coisas. Depois de algum tempo observando aquele lugar, a princesa conseguiu se organizar tão bem que conseguia obter legumes da terra que ela mesma plantava e fogo de uma árvore que ardia em chamas. Aos poucos, ela descobriu os segredos do deserto e murmurava para si mesma: Aqui é há uma vida onde todos os elementos se integram, formando uma unidade. E possuem uma maneira própria de existir. E de forma alguma obedecem às ordens de meu pai, o rei. o rei. Certo dia, um viajante encontrou a princesa exilada. Enamorou-se dela. Ficou encantado com a força e a leveza da moça e convidou-a para conhecer o seu reino. Ela aceitou. E durante a viagem tiveram a oportunidade de se conhecer melhor e se apaixonaram. Assim que chegaram no reino do viajante, se casaram. Depois de um longo tempo, decidiram voltar ao deserto, onde construíram uma enorme e próspera cidade. Ali, suas sabedorias, recursos próprios e fé se expandiram plenamente. Os excêntricos e excluídos, muitos deles considerados loucos e diferentes, se harmonizaram plenamente naquela vida de múltiplas facetas. E com seus conhecimentos e experiências construíram uma grande cidade. As casas eram amplas e com jardins. Os rios subterrâneos se transformaram em fontes de água fresca. Pomares e hortas se espalhavam pelo reino. Trabalharam em conjunto para criar a cidade dos sonhos. E ficou decidido que cada um e cada uma daquele novo lugar poderia se expressar livremente. Por decisão unânime da população, a princesa e seu marido foram escolhidos como soberanos daquela cidade ideal. A cidade e a campina que a circundava se tornaram conhecidas em todo o mundo e em pouco tempo superou o progresso e a beleza do reino do pai da princesa obstinada. Finalmente, o pai da princesa decidiu conhecer aquele lugar misterioso e estranho que brotara do nada no antigo e árido deserto, povoado pelas criaturas que ele e os que pensavam como ele desprezavam. Quando, de cabeça baixa, o rei se aproxima do trono daquele jovem casal onde estavam sentados e ergue os olhos para encontrar com os daquela soberana cuja fama de justiça, prosperidade e sabedoria superava em muito seu renome, pôde encontrar o olhar e as palavras murmuradas de sua filha. Como pode ver, meu pai, cada homem e cada mulher tem seu próprio destino e faz as suas próprias escolhas.